Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 90. No dia de hoje nós vamos estudar em apenas um dia um livro da Bíblia, o livro de Ruth, um livro que tem apenas 4 capítulos. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é o dia de número 90. Querido irmão, querida irmã, a história de Ruth é uma das histórias mais impressionantes da Sagrada Escritura. Nós temos aqui um grande exemplo de fidelidade. Primeiro, nós vamos, quem quiser entender o livro de Ruth, todos nós queremos de uma forma muito clara, muito prática, nós vamos ter 3 palavras mágicas. A primeira delas se chama tragédia. O que é tragédia? É um sofrimento. O livro começa apresentando uma tragédia. Depois, a história de Ruth vai apresentar uma lealdade. O que é lealdade? Lealdade é quando você mantém um compromisso, quando você é fiel. E aí, por fim, nós temos uma bênção. Temos a tragédia, temos a opção, que é a lealdade, e aí, por fim, nós temos uma bênção. Esse livro ele é apresentado também em 4 capítulos. Se vocês quiserem, esses 4 capítulos podem ser vistos com estas palavras também, que são as palavras principais. Primeiro capítulo, nós temos aqui a tristeza. Segundo e terceiro capítulo, nós temos um plano para conseguir comida no segundo capítulo, e depois no terceiro capítulo nós temos um plano para conseguir casamento. E aí no 4º capítulo nós temos a alegria. Então vocês veem nos 2 extremos, primeiro e 4º capítulo nós temos a tristeza e a alegria. E aí depois no segundo e no terceiro nós temos um plano de casamento. Padre, eu memorizei, eu vou escrever essas palavras, mas não me ajudou muito porque nós não temos muitas informações sobre o livro de Ruth. Então vamos para o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Ali já tem uma grande chave de leitura. Vocês lembram? Quando nós estudávamos Juízes, várias vezes apareceu esta informação. Ali em Juízes capítulo 17, versículo 6. Neste tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Capítulo 18, versículo 1. Nesse tempo não havia rei em Israel. Possivelmente esse livro foi escrito depois, no período da monarquia. Então eles disseram, naquele tempo, naquele período não tinha. Nós vamos um pouco adiante, capítulo 19, também começo do capítulo 19, como foi no começo do capítulo 18. Naquele tempo não havia ainda um rei em Israel. E aí depois nós vamos, por fim, para o final do livro, bem no final, no capítulo 21, último versículo, versículo 25. Então veja como que termina o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Assim termina. Agora, como que começa? Então aqui nós vemos que já existe uma junção, como termina Juízes, começa Ruth. Como que começa o livro de Ruth? No tempo em que os juízes governavam, houve uma grande fome no país. Então, uma grande fome foi um período de dificuldades. Então, tudo isso é para mostrar, o autor sagrado mostra que o período dos juízes foi um período de grande dificuldade, foi um período de grande sofrimento, um período que o povo sofreu, um período, podemos dizer assim, que financeiramente, materialmente, moralmente, foi um período muito questionável, um período que não foi um período feliz. Então, ali no meio de tudo isso, nós estamos aqui em Belém, na tribo de Efraim. Nós estamos, alguém que era de Efraim
era da tribo de Efraim e vivia ali naquela região de Belém. Belém é muito próximo de onde é a Terra Santa. Quando nós falamos em Belém, Belém é na Terra Santa, muito próximo de Jerusalém, da capital. Quando nós falamos em Belém, nós estamos a aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém, dá para ir caminhando. Então nós tínhamos ali um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era casado com uma mulher chamada Naomi. Elimeleque era casado com Naomi e eles tinham dois filhos. Então, esse homem, Elimeleque, ele pega e falece. E Naomi, que era mãe, fica com os 2 filhos e os 2 filhos eles acabam se casando. Um casa com uma mulher chamada Orfa e outro casa com uma mulher chamada Ruth. E aí depois, para tristeza, o primeiro capítulo fala sobre tristeza, esses 2 filhos, esses 2 homens, nomes diferentes, Maolon e Quelion, os 2 acabam falecendo. Então veja, faleceu os 2 filhos e faleceu o pai. Aquilo que eram 6 pessoas, nós tínhamos o casal dos pais, nós tínhamos os 2 filhos que eram casados e aqui tinham as 2 mulheres. Aquilo que eram 6 pessoas, de repente só ficam 3. Os 3 homens morrem. E fica a mãe com as 2 noras. Então assim ficou a família. E aquelas 2 mulheres ficaram com a sogra. Então nós temos Naomi com 2 mulheres, com as 2 noras. Uma delas era chamada de Orfa e a outra era chamada de Ruth. E essas mulheres, elas eram Moabita. Moab, ela Moabita. Moab era uma região ali, como o padre já disse, do lado esquerdo do mapa, ali naquela região que chamamos de Transjordânia, mais para o ocidente da Terra Santa, ali próximo do Mar Vermelho. E aí, de repente, estas mulheres que eram moabitas, que eram estrangeiras, que eram casadas com alguém da tribo de Efraim, que morava ali próximo de Belém, o texto diz que era de Belém, de repente Naomi, ela diz para essas 2 noras, olha, o texto é muito claro ali, ela é muito direta, ela diz, olha, vocês não são daqui, os meus filhos faleceram, eu não tenho condição de ter outros filhos, então eu peço um favor para vocês. Volte para a terra, para o país de vocês e siga a vida de vocês. E faça aquilo que vocês acharem melhor. E aí, de repente, Orfa, ela ouviu, deu um abraço em Naomi e ela pegou e falou assim, eu volto para a minha terra, para o meu país e para o meu povo. Ruth, ela disse, não, eu não vou voltar, eu vou ficar. O seu Deus será o meu Deus, a sua família será a minha família. E nós ficaremos juntas. Que grande exemplo de fidelidade. Vamos ouvir aqui, o padre não conseguiria dizer com as minhas palavras de forma tão bela como está escrito no texto. Está ali no capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim, disse então Naomi, olha minha cunhada, na verdade era a cunhada, olha, a nora, disse então Naomi, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo. Quem que era a cunhada? A cunhada era Orfa. Então, Naomi, ela é muito sincera. A tua cunhada voltou para junto do teu povo e para os teus. Volta também com ela. Respondeu Ruth, não insistas comigo para que te deixes, pois, para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Javé me mande este castigo, e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Naomi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. E aí Naomi, o nome Naomi é um nome que, se você traduzir, ele significa alegria, um nome que significa bênção de Deus, que significa minha doçura. Naomi significa minha doçura. E aí ela disse, a partir de agora eu quero ser chamado de Mara. Mara, o nome Mara significa amargura. Eu quero ser chamado de Mara. E quando nós olhamos, não sei se tem alguém com o nome de Ruth, que vocês conhecem, Ruth significa amiga. Então aqui nós temos, primeiro nós começamos com a tristeza, nós temos aqui um exemplo de fidelidade extremo. Ela não tinha marido, já tinha falecido, era de um povo estrangeiro, e de repente ela fala, não, eu não vou embora, eu vou ficar. Agora, quem é mais prático já percebeu que vai ter um problema. Não havia
homens, não havia o marido, e todo ser humano precisa de comer. Aqui elas começariam a passar fome, passariam a passar dificuldade financeira. Aqui nós estamos no período dos juízes, nós não sabemos exatamente qual juiz, nós não temos esses detalhes, mas essa história ela é um recorte desse período dos juízes. Então a Sagrada Escritura permite que naquele tempo de caos, que foi o período dos juízes, tenha essa história de Ruth e Naomi. E aí, de repente, Naomi falou para ela, falou, olha, você vai procurar ajuda, você vai procurar alimento, você vai procurar alguma coisa para nós nos alimentarmos, para nós comermos. E aí ela foi buscar nas plantações vizinhas aquilo que sobrava das espigas, aquilo que sobrava dos alimentos que normalmente o patrão, o agricultor, o dono da propriedade, ele ficava, de repente algumas coisas ficavam pelo chão. Eu lembro, não tem nada a ver, mas eu já começo a lembrar do filho pródigo, que não conseguia comer nem a lavagem dos porcos. Então, esta mulher, Ruth, ela foi atrás das espigas que estavam caídas no chão. E de repente ela chegou em uma casa muito rica, Boaz, ou Boz, o nome, Boaz. Ele viu e falou para ela, de onde você vem? O que acontece? Por que você está fazendo isso? E aí ela começou a conversar e ele já disse, eu já ouvi a sua história. E você foi extremamente fiel com a sua sogra. Você é uma pessoa exemplar. Javé irá lhe abençoar. E aí pegou e disse para ela que ela podia ficar ali, aquele período, que ela não só podia pegar das espigas que ela encontrasse, que podia tomar água e depois que ela pudesse voltar para casa. Então ela voltou com uma quantidade ali muito grande de alimento que era necessário para as duas. E quando elas voltaram, Naomi começou a questionar a Ruth, onde você esteve, como que é o nome dele? O nome dele é Boaz. Alguns falam Boz ou Boz. Tem tradução da Bíblia que fala Boaz, vamos utilizar Boaz. Aí Naomi falou, Boaz é parente do meu marido que morreu. Ele é parente de Elimeleque. Então, ele tem direito de, esse eu sei que é um termo pesado, hoje em dia é difícil de entender, mas ele tem direito de resgate. Porque toda mulher naquele período, ela era ligada a um homem. O nome dono talvez seja pesado, mas tinha uma pessoa que tinha o direito de ser como um proprietário, que tinha que mantê-la financeiramente, que tinha que mantê-la através das necessidades que ela tinha. Então ela disse assim, Boaz é da família do meu marido, ele pode comprar o seu resgate, você pode pertencer a ele, e aí você terá uma vida tranquila. E aí falou assim para ela, capítulo 3, você vai se vestir com uma roupa diferente, que não é uma roupa de luto, você vai se aproximar dele, aqui já tira a questão de sedução da cabeça, mesmo parecendo, mas já tira a questão de sedução, você vai se aproximar dele, você vai descobrir o pé dele, e aí você vai deitar próxima dele na noite e vai dizer para ele, olha, aqui é Naomi, aqui é Naomi me enviou, aqui é Ruth, eu gostaria de ficar próxima de você. E aí ela faz isso, ele passa a noite com ela, mas sem nenhuma, como irmãos, não tem nenhum tipo de relação, ele respeita aquela mulher, ele percebe que ela é uma mulher de valores, aí quando chega no momento de voltar, ele permite que ela volte também com mais alimentos. E aí, depois Naomi fala assim, depois ele diz assim, olha, eu poderia até comprar o direito do seu resgate. Mas existe uma pessoa aqui próxima que tem um parentesco com você que é maior do que o meu. Então nós temos que perguntar para ele. E a Sagrada Escritura não diz o nome deste homem. Veja, Naomi e também Ruth precisavam de alguém para sustentá-la. E quem tinha esse direito era Boaz. Então Boaz falou, extremamente justo, antes de eu exercer esse direito que eu tenho interesse, eu vou perguntar para aquela outra pessoa que é parente mais próximo de vocês. No começo ele se sentiu interessado, deve ter visto Ruth, se sentiu interessado, mas Boaz falou, olha, você vai ter que cuidar delas, vai ter que dar terra, vai ter que prover tudo aquilo que elas precisam. Aí ele falou, não tenho interesse. E aí Boaz falou, eu tenho interesse, eu me caso com você. Então Boaz, ele pegou e aceitou e acabou se casando com Ruth. Então Ruth, ela, por grande fidelidade à sua
ao esposo, e de repente ele falece, ela também fica para cuidar da sogra. Cuida da sogra, de repente ela se casa com Boaz. E desse relacionamento de Ruth com Boaz, nasceu um homem chamado Obed. Obed, padre, o que isso muda na minha vida? Calma. De Obed nasceu uma pessoa chamada Jessé. E Jessé nasceu alguém pouco conhecido chamado Davi, que depois foi o rei Davi. Se nós pegarmos ali no Evangelho de São Mateus, talvez seja Mateus capítulo 1, com certeza, talvez versículo 5 ou 6, eu acho que é versículo 5, vai dizer de Ruth. Ruth, ela está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele está na genealogia de Davi. Nós temos Davi, o pai de Davi é Jessé. O avô de Davi é Obed, e o bisavô de Davi é Boaz, e a bisavó de Davi é Ruth. Esse é o livro de Ruth, o livro que nós acabamos de ler no dia de hoje. Veja, começa com uma tristeza, depois nós temos a fidelidade e depois nós temos a bênção. Nós temos a tristeza e a alegria no primeiro e no quarto capítulo. No segundo, nós temos ali o plano. Primeiro, o capítulo 2, o plano de comida, depois o plano de casamento. Aqui é a história da salvação. Temos aqui lições lindíssimas para a nossa vida. Deus pode escrever através de circunstâncias totalmente estranhas, casamento com pagãos, de repente a morte de várias pessoas. Então, quando nós olhamos para a história de Jesus, muitas vezes é um presente para quem está acompanhando até agora. Quando alguém pergunta assim, você conhece a história de Jesus? Eu conheço, Nossa Senhora, São José, e o que mais? João Batista, o que mais? Aí aperta, não sai mais nada. Então, hoje, João Batista, ele vem da descendência de Ruth. Ruth, que era uma estrangeira e uma mulher que de repente ela teve um relacionamento que foi consequência da fidelidade à sua sogra. Queridos irmãos e irmãs, esse é o 10º livro da Sagrada Escritura. Amanhã nós vamos continuar avançando, nós temos um livro muito interessante, muito interessante. Nós vamos começar o livro de Samuel. Nós vamos começar também o mês de abril. Aqueles que estão nos grupos de WhatsApp, você vai receber o cronograma, a planilha para as leituras no mês de abril. Nós temos também o site do Padre Daniel Ribeiro, scj.com.br. Lá no site do Padre, nós temos aqui no rodapé, no site do Padre vocês têm a planilha e podem encontrar o estudo para o mês de abril. Vamos perseverar, tem muita coisa bonita, muita coisa interessante aí para frente. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.